está aqui. Então, desde já, muito boa tarde e agradeço este convite de estar aqui presente, enquanto a projeção não chega, que já chegou. Gostaria de enquadrar este tema, que fui convidada a falar, sobre a certificação energética de um escritório Passive House. Este escritório vai ser objeto de uma apresentação na sessão seguinte e trata-se de uma remodelação da HomeGrid, dos seus próprios escritórios, que foi feita cumprindo os requisitos das normas Passive House e que, dada portanto, o tamanho da remodelação, não é que se enquadrava diretamente na certificação, mas eles connosco fizemos esta pergunta, mas será que a nossa regulamentação que está atualmente em vigor dá valor àquilo que é feito em termos dos requisitos Passive House, ou a nossa legislação está um pouco para trás, não dá valor, que tipo de barreiras é que nós enfrentamos? Portanto, fizemos este exercício conjunto com os dados que eles já tinham e que utilizaram portanto, para realizar esta remodelação, que é um edifício de escritórios efetivo, obviamente que é um pequeno escritório e enquadra-se do ponto de vista de um edifício de comércio e serviços de pequena dimensão, portanto, para quem está a par da legislação, está no âmbito do RECS e, portanto, tem que cumprir esta legislação. Como se trata de um pequeno edifício de serviços, estamos no âmbito do cálculo dinâmico simplificado, que é um cálculo feito numa base temporária, mas que não implica uma simulação dinâmica e, portanto, as contas são demasiado simples de fazer, mas é interessante perceber quais são os resultados e se são ou não aquilo que nós esperaríamos. Eu apresento brevemente este escritório, depois, na sessão seguinte, ele vai ser apresentado em maior detalhe e, portanto, poderemos tentar perceber melhor o que é que foi feito. Trata-se de um escritório com cerca de 50 metros quadrados de área de pavimento, só tem uma fachada exterior, com janelas na fachada nordeste, e essas janelas representam 21% da área de pavimento. Bom, a partir desta altura, o exercício que vou apresentar brevemente e depois discutimos é o que é feito, e então do lado esquerdo do vosso slide é efetivamente os parâmetros que descrevem este escritório e do lado direito apresenta-se aquilo que é a referência, aquilo que é o edifício de referência da legislação RECS e apresenta-se sempre um valor se estamos acima ou abaixo daquilo que é referência. Lembremos de que a classe final, a classe energética que este edifício vai obter no certificado, depende de quão distante é que ele está da referência, se é muito melhor ou se é muito pior. Bom, em termos de isolamento térmico, o isolamento térmico da envolvente opaca, portanto, pensemos na parede, mas também todas as outras, porque só tem uma fachada, mas tem também uma envolvente interior, tudo isso está contabilizado ali e, obviamente, que um edifício deste tipo inclui mais isolamento térmico e está 42% abaixo daquilo que é referência. Portanto, é melhor, está mais isolado, que é o que se esperaria de um edifício com características Passive House. Também nas janelas, obviamente que tem umas janelas com boa qualidade térmica e estamos 72% abaixo daquilo que é a referência exigida para edifícios de escritórios. Já o fator solar ali é um fator solar corrigido, é de 0,31, que está um bocadinho acima daquilo que é a referência. De qualquer forma, pensemos que isto é uma fachada a nordeste, não é uma fachada com grande exposição solar, portanto, tipicamente não há grandes preocupações a esse nível e, portanto, iremos ver como depois é que isto se reflete. Dado o facto deste escritório ter sido remodelado com a colocação de isolamento pelo interior, perdemos tudo aquilo que possa ser a inércia térmica do edifício e, portanto, ele tem como classificação uma inércia térmica fraca. Bom,
Depois, nos edifícios de escritório, lembremos-nos que a carga térmica do interior é dominante depois para os consumos que este edifício vai ter. Se isto fosse uma habitação, isto não era crucial. Existem dois aspectos que estão ali mencionados que são regulamentares, que são a iluminação e os equipamentos. A iluminação, para edifícios de escritórios, é um consumo que é regulado. Isto quer dizer que existe uma referência máxima e, quanto melhor o edifício estiver face à referência, isso são pontos a mais, é um bónus que este edifício recebe. Na iluminação, ele está 75% abaixo daquilo que é referência e, portanto, já estamos a esperar que este edifício também vai ter um melhor desempenho na iluminação. Depois eu vou relembrar que todo o tipo de utilização que o edifício tem, ou seja, o número de ocupantes, a forma como os equipamentos, as cargas que os equipamentos têm, efetivamente não são regulados. Nós podemos dar aquilo que é um valor que está pré-definido no regulamento ou podemos efetivamente definir aquilo que nós achamos que vai acontecer. Neste caso, optou-se por adotar a solução pré-definida, mas isso depois não tem uma influência direta naquilo que é a classificação do edifício. Relativamente à ventilação, este edifício é um edifício de escritórios, portanto, é importante considerar que deve ter um caudal de ar novo, consoante o número de ocupantes que utilizam este espaço. A referência que é indicada no regulamento é ligeiramente acima daquilo que é exigido por lei. Isto tem a ver com a forma como o cálculo é feito e ele tem um fator de eficiência que aumenta aquele valor. Não quer dizer que depois este edifício não cumpra os caudais mínimos de ar novo, quer dizer que a referência é naturalmente posta um bocadinho mais acima para me permitir alguma liberdade de exercício da ventilação. Ora, o que é que foi considerado? Este edifício tem um recuperador de calor com uma eficiência de 80% e é considerado um caudal superior nos períodos ocupados e um caudal reduzido de 30 metros cúbicos por hora em todas as alturas em que o edifício não é ocupado, fins de semana e os períodos da noite. Passando eu gostaria ainda de realçar relativamente a este slide que estes ventiladores têm uma potência, portanto, têm um consumo quer nos períodos ocupados, quer nos períodos não ocupados, e este consumo é efetivamente contabilizado para efeitos de certificação. Portanto, eu ter uma maior ou menor potência dos ventiladores, isto vai ter uma influência direta também na classe energética do edifício. Bom, por fim, em termos de soluções, a solução que é adotada é para a climatização deste edifício, é uma bomba de calor que faz calor e frio e os valores de COP e de ER em termos sazonais são os valores de catálogo que estão ali indicados, que é o 8,53 e o 5,10 e os valores que estão indicados à direita são aqueles que são a referência regulamentar. Da mesma forma, conseguimos ver aqui que também estes equipamentos são pontos a mais que o edifício vai ter, porque já são equipamentos mais eficientes que a referência, em 66% para o arrefecimento e em 42% para o aquecimento. Ora, a pergunta seguinte é, todos estes pontos ou bónus que o edifício vai conseguindo em termos de isolamento térmico, da envolvente opaca, das janelas, da ventilação, dos sistemas de aquecimento e arrefecimento, da iluminação, como é que isso se traduz depois em classificação energética de um edifício deste tipo? Ora, o interessante é que perceber que um edifício de escritórios é fundamentalmente dominado pelas cargas que estão lá dentro, as cargas térmicas. Portanto, obviamente que é expectável que, dado ao nível do isolamento deste escritório, eu tenho uma redução de 80% das necessidades de aquecimento. Este valor não diferiu muito do valor que foi obtido quando se aplica a metodologia Passive House. Relativamente às necessidades de arrefecimento, este edifício tem
o mesmo valor praticamente das necessidades de arrefecimento calculados para um edifício de referência. Portanto, todo este esforço de melhoria da qualidade térmica não se traduz numa redução das necessidades de arrefecimento. E aqui, só voltando atrás, isto são valores de quilowatt-hora térmicos, obviamente que nós temos sistemas de climatização que depois, estes valores térmicos traduzem-se num consumo de energia e esse consumo de energia está aqui representado, este sim, que é consumo elétrico para aquecimento, arrefecimento, ventilação, iluminação e equipamentos. Estes são todos os consumos que o edifício vai ter e o que é que, em resumo, se consegue ver destes valores? O edifício tem um decréscimo de 90% no consumo de aquecimento. Depois, mesmo se as necessidades de arrefecimento eram semelhantes, equivalentes, o facto da bomba de calor ter uma maior eficiência que a referência também se traduziu numa redução de 66%. E vamos falar primeiro da iluminação, deixamos a ventilação e os equipamentos para o fim. A iluminação já traduz-se diretamente, eu tenho 75% menos potência, portanto também tenho diretamente 75% menos consumo. Ora, há aqui um fato curioso, é que a ventilação para pequenos edifícios de serviços não se traduz num consumo que é efetivamente regulado. O que acontece é que o regulamento diz que o consumo que eu vou ter para a referência é exatamente igual ao consumo que eu tenho efetivamente no meu edifício. Portanto, o que aparece ali é um valor de 0%. Não há variação. Se eu pusesse um ventilador com 2 vezes mais, também não haveria variação. Não existe uma referência para pequenos edifícios de serviços para a ventilação. Ou seja, este consumo, mesmo se faz parte dos consumos regulados, efetivamente não é regulado pela nossa legislação. A mesma coisa acontece com os equipamentos. Ora, os equipamentos estão fora dos consumos regulados. O único efeito que os equipamentos têm no edifício é que conduzem a uma maior carga térmica, portanto, efetivamente traduz-se num maior consumo, mas em termos regulamentares isso não tem um impacto na classe energética. Como é que isto se traduz em termos daquele indicador IEE? Este indicador IEE é um indicador de eficiência energética que me diz, por metro quadrado de área construída, neste caso os 50 metros quadrados, qual o valor de consumo total. Estes valores estão em energia primária, como estamos a falar de eletricidade, estão afetados num fator de conversão de 2,5, que é o que atualmente é adotado na legislação, e, como vemos ali, 78% dos consumos, a cinzento, são equipamentos que nem sequer é regulado. Portanto, a fatia que nós estamos, que o regulamento incide e que regula, são os outros 22%, em que 12% é iluminação, 4% ventilação, arrefecimento e o aquecimento é apenas 1%. Ora, estes valores, nós podemos dizer, são apenas indicativos, não dizem nada em termos de classe energética, mas sabemos que este edifício consome 35% menos que um edifício de referência. O que me interessa em termos do regulamento tem a ver com este valor. Este valor, sim, diz-me se o meu edifício consome muito mais ou muito menos que o edifício de referência. Ora, o edifício de escritórios que estamos a tratar é um edifício que consome menos 71% que a referência e é interessante notar que metade desse consumo é devido à iluminação, que já está muito reduzida face àquilo que é regulamentar, e a outra metade, 20%, é ventilação, arrefecimento, e notamos ali que o aquecimento é quase uma parcela muito, muito pequena. Trata-se de um edifício de escritórios em que o grande domínio trata-se dos outros consumos, sobretudo arrefecimento e ventilação. Bom, 71%, para quem conhece a legislação, sabe que isto se traduz numa classe A. Se nós tivéssemos chegado aos 75% de redução, traduzir-se-ia numa classe A+. Portanto, este edifício, construído, remodelado com os critérios do Passive House, de facto conseguiu, a regulamentação indica muito,
ou seja, indica que ele de facto tem um bom desempenho e isto deve-se fundamentalmente, se voltarmos ao slide anterior, ao esforço que houve na iluminação. A ventilação, lembrem-se que é um consumo regulado, mas que está ali, se eu tivesse o dobro da potência, não ia influenciar aquele valor. Portanto, o grande esforço de um edifício de escritório está quase na iluminação e no sistema de climatização que eu coloco lá e não tanto nas estratégias que eu possa ter para tratar a envolvente. Eu gostaria só de voltar para o penúltimo slide, o último vem já a seguir. A regulamentação atualmente, como está em vigor, diz-nos que este tipo de edifício já tem uma parcela de renováveis. Ora, nós falamos de um pequeno edifício de escritórios, não há qualquer produção de energia renovável, não temos fotovoltaico, não existe solar térmico, então como é que se explica que há ali 14% de energias renováveis? Atualmente, portanto, as bombas de calor, dada a sua elevada eficiência, vão buscar grande parte da sua energia, neste caso ao ar exterior, dado o seu funcionamento, e essa energia que a bomba de calor vai buscar é considerada energia renovável. Portanto, este edifício, no seu consumo total, já tem 14% de energia renovável em termos de contabilização para o certificado. Se nós pensarmos não no seu consumo total, mas no consumo que é regulado, ou seja, aquele que faz com que exista uma classe energética A, não estamos a falar de 14%, este edifício já tem 30% de energias renováveis. Ora, esta questão das energias renováveis, que vem da bomba de calor, é um aspecto importante quando nós queremos traçar um caminho para os edifícios de balanço de energia zero, em que uma grande parte da sua energia deve vir de energias renováveis. Lembremos que as bombas de calor já contribuem atualmente na certificação com uma parcela de energias renováveis. E estamos a falar de 30%. As contas são semelhantes, quer eu inclua a bomba de calor com um efeito renovável, quer não, isso é a opção de quem faz as contas. A classe energética não muda, continuamos no A e temos estes valores. Como conclusões, penso que tudo o que está ali escrito já foi sendo dito, mas é quase um resumo. Houve uma melhoria efetiva da envolvente térmica, quer na envolvente opaca, quer nas janelas. Isso traduziu-se numa redução de quase 90% das necessidades de consumo para a energia. No arrefecimento, isso não se traduziu em nenhuma redução nas necessidades de arrefecimento, mas o consumo sim reduziu, dada a eficiência da bomba de calor. Depois temos um facto importante, é que a iluminação, face à iluminação de referência, está reduzida em 75%. Depois, algo que é muito importante aqui é que os ventiladores que nós estamos a usar, de facto, não têm uma influência direta na classe energética do edifício, eles são importantes para manter a qualidade do ar, mas não influenciam a classe energética, e os consumos que são regulados e que dão uma classe energética a este edifício, dada o facto de termos reduzido 71%, estamos numa classe A, diria muito próximo do A+, se chegássemos a 75%. Por fim, o resumo das renováveis: 30% do consumo de energia primária deste edifício já é considerado, segundo a nossa legislação e a legislação europeia, como de origem renovável. Obrigada. Marta, eu fazia-lhe só uma pergunta muito rapidamente que tem a ver com o retorno do investimento. Podemos dizer que andamos equiparados entre os edifícios de referência e uma solução deste género? Estamos a falar mais ou menos da mesma coisa em termos de investimento, retorno desse mesmo investimento? Não tem esses dados? A definição de um edifício de referência, segundo aquilo que são as diretivas europeias, dizem-nos que a referência devia estar naquilo que é o custo ótimo, ou seja, que seria exatamente o valor que me conduz
ao valor ótimo de investimento e que eu recupero no tempo de vida do edifício a 30 anos. Para dizer a verdade, a nossa regulamentação nestes valores de referência que estão aqui utilizados e que trata-se da legislação que está em vigor desde 2013, não tiveram em consideração essas contas. Portanto, nada nos garante que esta referência que é utilizada atualmente nos conduz ao valor ótimo do melhor retorno. Feitas as contas, poderíamos estar quer à direita, quer à esquerda, ou seja, estarmos a investir mais do que aquilo que é necessário, ou estarmos a investir menos e poderíamos investir mais. Essas contas não foram feitas nesta atual regulamentação. Ok. É uma coisa que falta, aliás, a questão do custo ótimo. É sempre aquele velho problema, não é? Que ainda não se resolveu. Muito bem.